Olá pessoal, meu nome é Rômulo Bertolatini, sou neurologista e atendo na Clínica Bertolatini em Acaraú. Eu quero conversar com você hoje sobre uma condição que preocupa várias pessoas e afeta uma quantidade de outras pessoas. Me refiro especificamente à gestação e epilepsia. Quase toda mulher tem o desejo de ter filhos. E nós sabemos que, mais do que um desejo, isso torna-se uma necessidade. Então precisamos satisfazer essa necessidade, mas de forma que seja segura tanto para a mulher quanto para o bebê. Idealmente, a gestação deveria ser sempre planejada nesses casos. Mas por que planejada? Porque existem algumas medicações anticonvulsivantes que são absolutamente contraindicadas. Outras, o uso da medicação é permitido, embora não seja isento de complicações. Existe uma história que o pessoal sempre coloca, e mais a indústria farmacêutica coloca, necessariamente não os cientistas colocam, que é o seguinte: as drogas recentes são mais seguras do que as drogas antigas. Vamos parar um pouquinho. A indústria farmacêutica diz isso, mas os estudos, na verdade, são insuficientes para que nós afirmemos se a droga é de fato mais segura do que as drogas antigas. Ao passo que, no caso das drogas antigas, nós já temos um estado de excelência no sentido de compreendermos o grau de complicação nesse ou naquele sentido, ou o grau de indicação da medicação. Nós entendemos que devemos trabalhar com índices de segurança. Nós sabemos onde é que estamos pisando, sabemos quais são as consequências, sabemos qual é a margem de segurança que nós temos para nos utilizarmos dessa ou daquela medicação. Nesse sentido, aquelas que são plenamente contraindicadas, nós retiramos. Digamos que a pessoa tenha engravidado e só agora procura um neurologista. É uma situação crítica. É uma situação crítica porque se a droga que ela estiver utilizando for uma droga contraindicada, nós teremos que fazer a substituição dessa medicação em voo, ou seja, durante a gestação. Toda substituição de medicação se reveste de riscos. E o risco principal é a ocorrência de crises convulsivas graves, inclusive. Então, idealmente, deveríamos fazer isso antes. Se não for possível, devemos fazer, então, durante. Outra coisa que é necessário fazer é acompanhar muito de perto a titulação, ou seja, a quantidade da medicação que nós temos efetivamente dentro do organismo. Por que isso? Porque não existe receita de bolo. Vamos dar tantos comprimidos por dia para tantos quilos de peso. Não. Não é assim. As absorções, além de variarem de indivíduo para indivíduo, durante a gestação variam incrivelmente, de forma que nós não temos condições de predizer a quantidade de medicamento simplesmente nos baseando na quantidade de remédio que nós administramos. Nós precisamos acompanhar muito de perto a evolução, e a literatura nos diz hoje, indicando que essa titulação deveria ser feita de forma ideal, pelo menos a cada 2 meses. Vamos lá então, a grande dúvida que as pessoas têm: devo usar a medicação ou não devo usar a medicação? Se eu usar a medicação, eu tenho risco de trazer malefícios sobre a criança, e de fato eu tenho mesmo. O índice de teratogenicidade, no caso da utilização de drogas, por mais segura que a droga seja, varia em torno de 4 a 7%, sendo que na população que não se utiliza de drogas é de apenas 1 a 2%. Essa informação me faria decidir, então, em correr os riscos e não utilizar drogas, certo? Existe outro fator que nós precisamos considerar. A ocorrência de crise convulsiva também traz riscos ao bebê. Não só riscos, mas traz consequências. Primeira consequência prática: durante uma crise convulsiva, que dura em torno de 3 a 5 minutos, se ela não for complicada, eu tenho uma queda na taxa de oxigenação sanguínea. Essa queda na taxa de oxigenação vai ser transmitida à placenta, que vai transmitir à criança. E o cérebro da criança que está em formação vai sofrer
essas consequências trazendo prejuízos à sua formação. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, há o risco de traumatismos diretos sobre o útero e, consequentemente, sobre a criança, principalmente quando a barriguinha da gestante já começa a ficar mais proeminente. Uma consequência gravíssima que pode ocorrer também, não é rara, é o descolamento de placenta, que pode induzir ao abortamento. Então, quando nós colocamos numa balança a relação custo-benefício, nós indicamos que, se há possibilidade de ocorrência de crises, quer dizer, essa possibilidade é uma possibilidade palpável, está indicado o uso da medicação anticonvulsivante. Mas essa medicação, como eu já disse antes, e é importante repetir, precisa ser a medicação correta, na menor dose possível, que consiga evitar a ocorrência de crises. Ficar sem medicação não é opção. Claro que algumas pessoas têm uma possibilidade de desenvolver crises muito pequena e, de fato, nós sabemos que, se a pessoa permaneceu assintomática nos últimos 9 meses, a chance de ocorrência de crise durante a gestação é reduzida. Precisamos só ajustar as doses. Sabemos disso. Cada caso é um caso. Não adianta nós traçarmos uma estratégia que seja padrão. O tipo de crise que a pessoa apresenta, o tipo de alteração eletroencefalográfica, se presente ou não, o histórico das crises, tudo isso são fatores que precisam ser acompanhados muito de perto. Então vem a grande dúvida: devemos ou não engravidar? Se eu quero, se eu tenho desejo, se eu tenho necessidade, sim. Converse com seu ginecologista. Ele, de certo, saberá o melhor momento para indicar o acompanhamento do neurologista. Esperamos que isso se dê antes da gestação, para que a gente possa mudar os parâmetros que necessitam serem mudados. Eu sou Rômulo Bertolatini, atendo na Clínica Bertolatini em Acaraú. Qualquer dúvida, por favor, não hesite em fazer contato.